Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes, estamos na casa do nosso Deus, né? Para estar adorando a Ele. Eu louvo a Deus pela grande oportunidade que Deus deu, o fôlego de vida. E como foi dito aí pela minha esposa, Deus me presenteou com mais essa página, né? Mais esse dia, mais esse momento. E eu fico feliz porque Deus tem presenteado com esse termo chamado vida, né? Graças a Deus. Quero aqui agradecer também a todos os irmãos que já vieram, vejo todas as quarta-feiras, né? E aí eu quero também, às vezes a gente esquece de falar no final, não fala agora no começo, né? E agradecer também aos irmãos que vieram, os irmãos que me felicitou lá no grupo, os irmãos que mandaram mensagem. Obrigado pelo carinho. Deus possa abençoar a cada um de nós. Semana passada nós falamos aqui sobre a Bíblia, né? E hoje nós vamos falar de novo, mas a gente vai entrar um pouco nesse texto que foi lido aqui. Então, os irmãos podem abrir o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que a gente vai começar também falando com ele. Os 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, né? Mandamentos de toda a lei. Glória a Deus. Ou então a lei moral de Deus, como tal, ela não muda, mesmo que estamos vivendo em outro tempo, né? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor, continua sendo o mesmo Deus de Moisés, de Isaac e Jacó. Então os irmãos que leram a leitura aí, pode continuar aberto aí no livro de Êxodo, que nós vamos ler juntamente com os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontrou? Encontraram? Vamos ler? Não precisa ler tudo não, vamos ler os 2 versículos só, uma referência aí, depois os irmãos podem se acertar, tá bom? Versículo 1 está dizendo: e falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor. A igreja pode ler. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nem nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, e nem honrarás, porque eu, Senhor, teu Deus, forte, zeloso, e visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e guardo os meus mandamentos. Amém. Só até os 6 aí, os irmãos podem tomar sua ação. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Alguém já marca para mim aí o livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, que eu vou pedir que alguém já leia esse versículo aí. Isso, 34, 16. Vamos ver se vai essa. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito
do Senhor. Como lemos aqui na semana passada, na quarta-feira, sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia Sagrada para nós? O que representa para o cristão, o que representa para todos nós a Bíblia Sagrada? E o que representa ela não só para o cristão, mas também para todos aqueles que lê a palavra de Deus. E aí foi falado sobre a diferença, não só de ler, mas de cumprir também a palavra, né? Porque às vezes as pessoas leem e falam, eu leio a Bíblia. Não, ok, você lê a Bíblia, mas queremos entender se você cumpre algo que o Senhor determina. Nós lemos aqui hoje, na abertura do culto, os 10 mandamentos, versículo 1, dizendo assim, falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Deus estava aqui revelando a esse povo, não como um criador deles, Deus estava revelando o seu libertador. Deus não estava referindo aqui a eles como criador, não. Deus não estava dizendo, eu sou o criador de vocês, eu sou o Deus, tá? Dizendo a eles como um libertador. E eles deveriam ter devolvido esta ação com amor, que era o que Deus aguardava, que esperava, com que os israelitas pudessem abraçar a questão com amor, não em desobediência, como os irmãos mesmo conhecem, sabe? O que ocorreu durante todo esse trajeto, durante todo esse caminho do povo de Israel. Mas foi só esse livramento? Não, foram vários livramentos, foram vários milagres, foram várias ações extraordinárias da parte de Deus com este povo. E mesmo assim esse povo falhou muito, vamos dizer assim. A falha do povo de Israel não foi grande, e Israel sabia e via com seus próprios olhos o mover de Deus, o livramento de Deus, a ação de Deus. E mesmo assim eles pecavam, né? Eles não prevaleciam naquele termo de se seguir, de entender, de aguardar, de saber que o Senhor estava com eles ali. Por isso ele falou aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, onde o Senhor tirou aquele povo daquele mar de sofrimento, onde eles estavam ali sofrendo, e o Senhor foi lá, tirou aquele povo daquele sofrimento. O Senhor preparou um lugar, uma outra história, para mudar uma nova vida para aquele povo, como Ele prepara para cada um de nós. Então nós, às vezes, antes de conhecermos ao Senhor, nós somos considerados uns israelitas também, peregrinando por aí. E o Senhor tem uma terra boa, que manda leite e mel para cada um de nós, para cada um que queira ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Aqui no versículo de número 3, que foi lido também esta noite, ele está dizendo assim, para não ter outros deuses diante deles. Fala, não tem outros deuses diante de mim. Como aqui está dizendo sobre parte do primeiro mandamento, né? Simples obediência, simplesmente obedecer a Ele, somente obedecer a Ele. Não terás outro Deus diante de mim, ou seja, eu não permito uma outra adoração a não ser a eu, a não ser a mim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor, irmão, até hoje Ele não permite que você idolatre alguém, esquecendo-se de Deus. E às vezes as pessoas idolatram a pessoa, idolatram cantor, idolatram cantoras, pregadores, e assim por diante. Tem pessoas que ele idolatra tanto que se você falar alguma coisa, e se ele não vê aquela pessoa que ele idolatra falar, ele não acredita. Tem gente que é assim, não, se o pastor fulano falou, então como se ele fosse a palavra final. E a palavra final não é a dele, a palavra final é a que está aqui na palavra de Deus. Eu sempre digo assim, se está escrito na Bíblia, eu vou me calar, eu vou me render. Agora, se não está escrito na Bíblia, eu não tenho como me calar, não tenho como me render, porque eu só vou crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que é mandamento, aquilo que o Senhor quer para mim, para você. Mas fulano leu um livro tal, não, mas ele não leu a Bíblia. Glória. Semana passada nós entramos aqui sobre ensinamento da palavra de Deus sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? O que iremos fazer? Então nós vemos aí no livro de Isaías 34:16,
Eu peço que alguém leia também Isaías 41, versículo 22. Bendito seja o nome do Senhor. 22? 22, 41, 22. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Nós estamos falando aqui de algo que aconteceu bem muito tempo, né? Aqui, quando nós abrimos aqui o livro de Êxodo, capítulo 20, nós estamos falando aqui do povo de Israel. Nós estamos falando aqui dos mandamentos, aqui quando o Senhor instruiu a Moisés o que ele queria. Então o Senhor, é um plano que o Senhor tem com todos nós. E o plano de Deus com Israel é um plano de salvação, plano de libertação e tal. Ou seja, quando ele disse aqui, eu não terás outros deuses diante de mim, aqui é simplesmente dizendo, o único Deus sou eu não aceito outro. E quando ele diz isso, irmão, se nós atentarmos para o dia de hoje, pastor, mas hoje tem isso, mas não tem. Tem muitas pessoas que hoje, eles acreditam em pessoas mais do que Deus. Livros, quadros e assim por diante. Não que é contra você colocar um quadro. A Bíblia, agora nós iremos até chegar lá nesse ponto. A Bíblia não condena um quadro, ela não condena uma pintura, ela não condena isso. Ela condena desde que eu possa me circunvar diante daquilo ali, né? Mas uma fotografia, por exemplo, de um ribeirão, uma planta, não. Um quadro de uma pessoa que foi, vamos supor, um historiador, não, nada contra, desde que eu não idolatre ele. Desde que eu diga, mexa em tudo, menos nesse quadro aqui. Toque em tudo, mas menos nesse quadro aqui. Então eu estou colocando o quadro, né, como se ele fosse o primeiro lugar na minha vida, do idolatrando aquele quadro. É igual o tempo de você, tudo, já acabei o cabelo, não toca no meu cabelo, o meu bigode, não, menos, o meu bigode não tiro por nada, idolatrador não pode também, pode. Tem homens que idolatravam o bigode antigamente, não tirava. Tem a barba, não, por tudo, nada, tem preço. Já viu pessoas dizer assim, o meu bigode, minha barba não tem preço, ele idolatra. Idolatra tanto que ele fica assim, ó. Acariciando, pega uma escovinha, tira, fica pegando. Então assim, é um tipo de idolatria. Então assim, às vezes, pastor, mas isso não dá nada não. Dá, irmão, assim. A gente não pode misturar as coisas. A gente tem que entender que as coisas de Deus, ela não é igual eu penso, igual nós pensamos, todo mundo pensamos e agimos não. As coisas de Deus é totalmente diferente daquilo que nós possamos pensar. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, para nós entendermos o que realmente ela está dizendo para nós. O que ela confirma como mandamento, como lição divina, que nós aprendemos aqui com nossos irmãos do antepassado, como nós aprendemos aqui com o povo de Israel, com os erros, mas aprendemos também aqui em lição, também com parte de obediência, com uma parte aqui que Moisés designa o povo, com uma parte também que Caleb, Josué e entre outros ali que deram prosseguimento a este caminho que não foi finalizado por Moisés, por também algum tipo de erro, algum tipo de desobediência e assim por diante. Porque as coisas de Deus, irmão, ela tem um tempo certo para acontecer, ela tem prazo determinado. Deus não é um Deus que pega algo sem determinar, sem projeto. As coisas de Deus é projeto, é um plano. Deus tem um plano para nós, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Então o Senhor não iria planejar algo sem fim, sem terminar. O Senhor planeja algo para terminar. Então o Senhor já desenhou uma história para mim, uma história para você, uma história para a sua família. Agora nós queremos que chegue logo. A conclusão da coisa para nós tem que ser rápida. Nós queremos que seja instantâneo, porque nós como seres humanos queremos tudo agora, né? Se a gente pudesse, a gente fazia tudo assim, ao instalar de Deus. O versículo 4 aí, do livro de Êxodo, capítulo 20, está dizendo assim, ó: não farás para ti imagem esculpida,
nem alguma semelhança de coisas alguma que estejam acima dos céus, e nem abaixo da terra, nem nas águas, e nem debaixo da terra. Aqui ele refere-se mais uma vez à questão da pessoa não fundir algo para poder adorar a ele. Vamos supor, igual o pastor até pregou um dia desse aqui falando sobre amuleto, tem pessoa que pega algo como um amuleto, né? Eu até falei também um dia desse aqui sobre a Bíblia. As pessoas abrem no Salmo 9:1, 23 e é como se fosse um amuleto. Não é assim que funciona, né? Alguém vem, nada contra quem viaja, vai para o exterior, para os lugares aí, fora do Brasil. Aí chega e fala: olha, essa caneta aqui eu trouxe de lá, essa caneta aqui foi passada no Rio Jordão, foi passada semana. E traz para a pessoa. Se ele quer tanto beneficiar a vida da pessoa, por que ele não doa para a pessoa? Por que ele tem que vender? Né? Por que uma caneta dessa tem que custar R$1.000? Ah, não é uma oferta para ajudar o rei. Não, a oferta já existe, né? Nós já ofertamos a nossa vida, já ofertamos financeiramente, já demos aquilo que o Senhor proporciona para nós como a 10ª parte, então não precisa de as pessoas usarem esse termo, né? Então é um termo que as pessoas usam para poder dizer, caracterizando como se tivesse um poder numa caneta dessa, só porque ela foi lá em Israel, só porque ela passou no Rio Vermelho, passou não sei mais aonde, assim por diante. As pessoas, às vezes, irmãos, emocionadamente caem nesse tipo de coisas e aí acaba até tirando a sua fé. Você há de concordar comigo, se a pessoa compra uma caneta que o certo da pessoa veio e diz que veio lá de Israel e que ele pôs na água lá onde Jesus batizou, vamos supor, uma comparação, foi para Israel e depois foi aonde Jesus batizou, beleza, está aqui a caneta, R$1.000, e ele compra essa caneta, ele acredita mais nela do que na palavra de Deus. Ele crê mais nesta caneta que o pastor veio dizendo do que no próprio Deus. É onde Deus sai da cena, sai da história e as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele idolatrou, ele entrou em um pecado de idolatria que ele acha que não está idolatrando. Ele está idolatrando. E o Senhor, ele não permite isso. Ele diz aqui, ele já, bem antes ele já disse aqui, ó, não farás para ti imagem esculpida, nem alguma semelhança, algo da mesma natureza, pode ser qualquer algo semelhante. O versículo 5 ele completa dizendo assim, ó, não inclinarás a elas, nem a honrarás, porque eu, Senhor teu Deus, forte, zeloso, visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui ele estava fazendo uma promessa também, que se eles continuassem errando, esse pecado, esse erro deles, visitaria até a 3ª e 4ª geração, porque eles estavam errando, fazendo coisas erradas, mesmo sabendo que Deus estava sob o seu comando, aí onde ele cria que os 10 mandamentos, para que pessoas possam obedecer. Mandamentos, não é para obedecer. Mandamentos, ele tem que ser obedecido, seja onde for. Se você trabalha em uma loja e lá tem 5 mandamentos, aqueles 5 mandamentos daquela loja, você deve obedecer aqueles mandamentos. Que mandamento é esse? Porque na hora de almoçar, aqui no refeitório, não pode ficar sem camisa, não pode vir de bermuda, não importa o que seja, que esteja escrito, tem que ser cumprido. E assim em qualquer lugar. Se você chega no supermercado, tem lá as suas regras, que você não pode entrar sem camisa, com capacete na cabeça, com sacola. Temos que respeitar. Então é um mandamento que tem naquele lugar. Então todo lugar tem. Então Deus criou esse mandamento aqui para ser respeitado, para que com esse respeito e obediência pudessem eles alcançar as bênçãos de Deus. Mas só tem essa parte aqui de mal. Não, aqui no versículo 6, que foi onde você leu juntamente comigo também, está dizendo assim, eu faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus, diz no livro de Jeremias, que é a questão de eu e você não sermos consumidos. Porque o homem, irmão, ele peca diariamente. Mas eu não estou falando aqui de pecados simples, não. Eu estou falando, de pecados graves, não. Estou falando às vezes de pecados simples e que às vezes as pessoas confundem com um pecado gravíssimo. E às vezes os pecados gravíssimos eles confundem também com outro tipo de situação. Igual nós falamos aqui na Santa Ceia naquele dia sobre as pessoas às vezes não tomam Santa Ceia porque às vezes discutiu em casa, acho que não deu tomar ceia. Não é bem assim que funciona.
Então são pecados muito graves que aí você não pode participar, entendeu? Da ceia nem de nada. Você tem que estar apto para quê? Estar participando, né? A sua comunhão com Deus, irmão, é você e Deus. Não é eu, não é a irmã, não é? Você e Deus. Deus, ele te perdoa por qualquer consequência da vida que você faz. Desde que você esteja com sinceridade a Deus, só cabe a Deus o nosso perdão. Agora, se nós fazemos algo que ele não abala só a mim, que ele já vai abalar a igreja, vai abalar o seu cônjuge, vai abalar a sua casa, aí ele é um pecado muito grave. Ele é um pecado que não é cabível oração, ele é cabível reparação ministerial. Aí já é um pecado que tem que ser confessado ao ministério da igreja, para que a igreja trate sobre esse pecado, para que possa ser recebido perdão. É assim que a palavra de Deus fala. Não é simplesmente, eu pedi perdão a Deus. Não, se for um pecado assim, discutir com alguém, amém, isso aí é normal. Você pode discutir no trânsito, né? Alguém falar uma palavra, você devolve para ele, deveria ter falado aquilo, e veio embora. Não precisa falar pastor isso não, você pode só pedir perdão a Deus. Senhor, eu errei naquele momento ali e tal. Se você vê ele um dia, você pode até pedir perdão para ele. Mas não é um caso de você vir falar ao pastor, ao ministério. Pecado gravíssimo é quando você realmente distancia dos caminhos do Senhor, faz coisas erradas, como daqui a pouco iremos chegar a essa parte aí. Vamos ler aqui também no livro de Salmos, número 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso de número 6. Glória a Deus. Falei, quem achou ler? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Glória a Deus. Pela palavra, né? Foi definido uma palavra tipo haja, né? Luz, haja dia, haja noite. Não foi uma questão igual nós fazemos, né? Quando nós queremos construir alguma coisa, uma parede, construir uma cadeira, a gente vai lá e pega aqueles materiais e forma aquilo. Já o Senhor é diferente, né? Ele determinou, né? Haja sol, haja clarão, novo clarão, um dia, e assim por diante. E o Senhor, ele tem esse poder aos dias de hoje também, de fazer acontecer na sua vida. Só que é um milagre extraordinário que muitas pessoas não creem, irmão. E é por isso que esses milagres extraordinários, eles não estão no meio do povo, porque o povo não acredita. A maioria do povo não crê em um milagre extraordinário. Ele crê em algo que ele vai alcançar, porque ele sabe que ele tem condição de alcançar. Isso não é fé. Isso não é um crer, isso é saber apenas uma questão de tempo. Não, daqui mais um tempo eu alcanço. Fé e ter o conhecimento de entender que Deus vai fluir na sua vida é aquilo que você sabe que jamais as suas mãos humanas vai realizar, vai acontecer. Jamais a sua força humana vai conseguir aquilo. E do nada acontece o milagre de Deus, que você crê. Tem coisas que acontecem na nossa vida quando nós estamos vivenciando assim, que a gente não sabe nem explicar o porquê Deus faz na vida da gente. E às vezes a gente fala assim, eu nem sei por que isso está acontecendo. Tipo assim, não tem explicação, irmão, para aquilo que Deus faz sobre a nossa vida. E quando nós cuidamos da obra do Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer, cumpre-se aquela palavra dizendo que fazer primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma realidade. E essa realidade, ela tem que ser explícita e aplicada para todo mundo, para toda casa, para toda geração. Porque se nós não falarmos isso daqui para frente, vai concluir-se uma geração que não crê em milagre, uma geração que não acredita em um Deus que fez milagre como fez aqui ao povo de Israel. Vai nascer uma geração que às vezes ele só tumultua, faz aquele movimento, mas quando a realidade sobre o milagre, sobre a providência de Deus, sobre a realização dos milagres de Deus, eles às vezes é ausente no meio do povo, porque falta a exercitação da fé.
Por isso o milagre ele não vem. O milagre ele só vem quando ele é provocado. Se ele não for provocado, ele não aparece. E se você só provoca ele quando você tem fé, quando você acredita. Quando a situação vem sobre a sua vida e você não tem condições financeiramente para nada, você sabe, olha, eu não tenho. Todo mundo sabe que a condição dele é aquilo. Mas quando você confia em Deus, Deus prepara pessoas e coloca no seu caminho. Deus usa as pessoas para entrar no teu caminho, para te abençoar, para te ajudar na caminhada, porque isso é fé. Isso chama-se obediência a Deus, sabendo que o Senhor cuida dos nossos planos, dos nossos projetos. É porque às vezes a preocupação é grande. Eu entendo como ser humano, que eu também sou ser humano, sou um ser emocional, tenho emoção também, às vezes tenhamos medo também, mas a gente tem que ter mais coragem do que medo. Verdade. Porque se a gente tiver muito medo das coisas, irmão, a gente não vence. A gente tem que ter coragem, tem que ter determinação. A pessoa, a gente chega na igreja já desanimada, enquanto o pregador mais desanimado que você. E aí, o que vai fazer? Você tem que vir para a igreja e, mesmo você bem desanimado, mas que o pregador aqui está intacto, cheio do poder de Deus. E você ouve aquela palavra e você, olha rapaz, eu estava com um pensamento totalmente diferente. Deus usou o irmão e eu vi essa luz, abriu uma luz aqui no meu caminho. Então, assim, é algo extraordinário de Deus. Não é a gente vir para a casa de Deus e contar com fracasso, com derrota. Isso é assim mesmo, eu também passo por isso e tal. Não é bem assim. Vamos vencer. A palavra do crente, irmão, que vive pela fé, é assim. A Bíblia diz que nós temos que viver pela fé. E nós temos que buscar os frutos da fé, como nós exercitamos e dizemos. É igual fala aqui sobre a campanha. Toda vez que nós lançamos campanha de libertação, é um ato de fé. É um ato de fé. Nós temos que acreditar que naquele período de campanha que nós estamos fazendo, em prol daquilo que colocamos, o Senhor vai abrir a porta. O milagre vai acontecer. Não sei qual é a questão que você aborda, mas aquilo que você aborda tendo fé, a Bíblia diz que nós crendo iremos receber. A Bíblia fala que tudo que pedimos em oração, crendo recebereis. Então, se nós estamos crendo, é claro que o Senhor vai fazer o milagre em nossa vida, e isso aí não tenhamos dúvida alguma. Como Paulo fala sobre fé, fala sobre o seu sacerdócio, sobre o seu apostolo, na verdade, e ele ensina esse ato de fé, de espiritualidade, para nós sairmos da carnalidade, para nós entendermos o que significa espiritualidade e o que é materialidade. E às vezes nós queremos lutar só materialmente. E aí o próprio Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, ela não é contra a carne, ela é contra as potestades. Então elas são espirituais. A luta que às vezes você não venceu ainda porque você não enxergou ela, porque os olhos espirituais não abriu. E quando o olho espiritual não abre, você não consegue ver a área espiritual. E às vezes os olhos nossos são vendados em momentos da nossa vida, mas quando nós buscamos de Deus, nossos olhos espirituais abrem. Aí nós passamos a entender uma dimensão. Aí vem a fé. E a fé, como diz no livro de Hebreu, ela é o firme fundamento mesmo. Porque ela vai fundamentar aquilo que você colocou, porque você já pôs o propósito e orou. E você sabe que a sua luta ela não é material, você sabe que ela é espiritual. Então você espiritualmente está guerreando. E como você está preparado ali, é claro que você vai vencer. Agora, quando nós não se preparamos, nós não iremos vencer, porque quando nós estamos esperando somente aquilo que nós alcançamos materialmente, aquilo que é espiritual, nós estamos fora. E quando ele vem, ele acaba nos vencendo, porque faltou espiritualidade no nosso caminho. Ah, pastor, mas tem pessoas assim? Tem muitas pessoas que vivem assim. Ele não consegue entender. Igual o Paulo falou, o homem material, ele só enxerga as coisas materiais. Não tem como o material enxergar o espiritual. Agora Paulo diz que o espiritual ele enxerga os dois, ou seja, se diverge, ou seja, eles sabem diferir, ou seja, separar o que é material e o que é espiritual. Já é uma diferença, né? Quando nós buscamos a espiritualidade, nós sabemos o que é material e nós sabemos também o que é espiritual. Então, até mesmo quando alguém vem dirigir algo sobre a nossa vida, nós sabemos se aquela palavra é material ou se ela é espiritual.
Porque não é toda pregação, não é toda palavra que a pessoa fala que é do diabo. Às vezes nós confundimos, irmão falou aqui, revelação do diabo. Não, não é revelação do diabo, é a revelação dele mesmo, carnal. Nós somos um ser emocional, nós podemos emocionar. E às vezes durante essa emoção, às vezes a gente diz uma palavra para alguém. Usa até dizer, o Senhor manda dizer. E às vezes o Senhor nem mandou dizer, mas dependendo da situação, às vezes ele pressionar, se ele emocionou, falou algo para alguém, deu certo, e ele começa ali falando dele mesmo. A pessoa, não, o diabo não usou. Não, o diabo não usou. Não é que ele não usa, ele usa, mas ele não usou. Ele apenas falou carnalmente. Falou da carne, não vai cumprir. É o que vai acontecer. É um pecado? É. Mas ele pediu perdão? Pediu. Mas foi o diabo que usou, não. O diabo entrou na igreja, pegou o microfone e falou na boca dele, não. Às vezes nós usamos esse termo sem entender. Deus lhe mostrou isso? Não, por que você falou isso? Então às vezes nós temos que aprender também, entender esse discernimento. Ele tem que existir na nossa vida. E quando nós estamos buscando a presença de Deus, irmão, todo mundo aí sabe dessa experiência que eu estou falando aqui. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós sabemos quando a palavra é vinda de Deus. Nós conhecemos. O nosso espírito, ele comunica com o espírito de quem está ministrando. E a gente acaba entendendo que aquilo ali realmente está vindo de Deus. Né? E quando não é, nós sabemos. Eu vou citar aqui o pastor Márcio aqui, ele é bem rápido na mensagem, né? Ele vai falar, vou parar por aqui porque já concluiu. Daqui para frente não vai ter mais nada não, se eu falar aqui é de mim mesmo. A gente sabe, irmão, quando esgota. A fonte esgotou, por que nós iremos aqui ultrapassar um limite que não tem mais? Estourar um limite que não tem mais. A gente sabe que quando nós estouramos um limite, vem o quê? Consequência. Tudo na vida, todo limite tem consequência. O limite de velocidade é 80, estourou ele, tem a consequência, vai pagar a multa. Se tem um cartão de crédito, estourou ele, também tem a multa, tem o juro, tem isso, tem tudo que você passa do limite tem consequência. A lâmpada 220, a energia 380, pá, a consequência, estourou a lâmpada, queimou. Assim é tudo na vida. Então nós não possamos jamais ultrapassar o limite, nós temos que estar dentro dessa margem. Aquilo que foi permitido sim para nós, lutar diante dessas circunstâncias. Mas não esquecer que a nossa luta, ela não é baseada naquilo que eu penso, carnalmente falando, mas espiritualmente. O inimigo, ele luta 24 horas para nos derrubar. Essa é a função dele. Ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer levar milhões e milhões de pessoas. E se as pessoas não derem crédito à palavra de Deus, acabarão seguindo o mesmo caminho que será cruel. Diz aqui, não tomarás, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E como é que usa isso aqui? É um exemplo em novela mesmo. Usa muito o nome de Deus em vão. Novela, as pessoas que fazem cena, está contracenando com alguém e usa o nome de Deus. Então é em vão. Diretores de novela, filmes, se eles pensassem muito bem, eles jamais usariam esse tipo de contracenagem, de colocar Deus para poder falar o nome de Deus em vão. São filmes, novelas, às vezes você está em casa mesmo e usa o nome de Deus em vão. Então, às vezes até uma palavra que a gente aprende, né, irmão? A gente desde criança aprende, meu Deus, que é isso? Meu Deus. Isso também são palavras em vão. O nome de Deus, ele não pode ser usado assim não, qualquer hora não. Temos o momento certo para usar o nome de Deus. Então ele está dizendo aqui, falado aqui, tomar o nome do Senhor em vão, colocado como blasfêmia. Onde é aqui no versículo 7? Tomará o nome do Senhor Deus, porque não terás por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Ou seja, não é inocentado, né? Você falou, isso aqui foi inocentado. Não, isso aí não sabia. Não, ele está dizendo aqui, explicando aqui, para que nós não venhamos falar o nome do Senhor Deus em vão, né? Mas às vezes nós aprendemos. Desde criança, mas já fala assim desde criança, mas já aprendemos errado, não podemos. Nós podemos tirar esse tipo de coisa, né? Às vezes uma palavra que a gente usa é aprendida mesmo, mas não podemos. A palavra de Deus, deixa bem claro, e Deus não é de brincadeira para a gente estar toda hora falando.
Mas aqui é mais em questão, tipo, igual eu citei, sobre novela B, filme, alguma coisa. Às vezes você vai cair, vai passar no lugar e de repente escorrega aí, automaticamente você fala, ah, meu Deus, né? Aí não é falando Deus, meu irmão, é um momento que você está pedindo socorro, né? Não é que você usou a fé, mas só de você já ter esse repente, ou esse costume, você acaba dizendo isso. Agora a questão de, como eu falei aqui, sobre contracenar, de filmes, aí realmente ali já é usando o nome de Deus em vão, porque naquele momento ali eles estão gravando uma cena, né? Não é um filme como um filme evangélico, né? Que a pessoa vai usar os termos bíblicos do fala, não, secular mesmo, igual novela que existe em vários lugares por aí, a pessoa só. Vamos aqui para o versículo de número 11. Eu não vou falar aqui sobre o sábado não, porque depois a gente tem que entrar muito nesse detalhe do sábado aqui e vai ficar meio complicado para a gente estar explicando aqui. Nem o 11 não, vou ler só o 12. Porque o 10 e o 11 fala sobre o sábado e muitas pessoas não entendem, a gente vai ter que ler aqui sobre a lei e vai tomar muito tempo e vai complicar um pouquinho, para a pessoa entender o que é isso aqui. Aí Jesus veio e falou que não veio abolir a lei, veio cumprir. Então assim, é muito complicado, as pessoas às vezes fazem de não entender, né? Porque muitas pessoas, igual eu tenho outras igrejas que obedecem, entre aspas, a lei, mas de fato não obedece, porque a palavra de Deus fala que naquele dia de santificação, ele é de santificação. É o dia inteiro. Aí as pessoas dizem, eu não faço nada nesse dia, mas está na casa dele lá, sentado, às vezes, fazendo um filme, ou assistindo um filme, lendo um livro, outra coisa, nada de Deus. Então se ele fica o dia inteiro só para Deus, que na época era assim, só para Deus, aquele dia era voltado para o Senhor, ele é um dia de santificação. Não é um dia de, porque eu faço isso, eu trabalhei com um rapaz aí uma época que ele recebia, ele pagava na quinta-feira, porque sexta-feira a partir de 4 horas, me parece, ele já não atendia mais ninguém, ligava o telefone, ligava. Bom, Paulo diz para nós não ignorarmos isso. A gente tem que respeitar todo mundo, entender todo mundo, né? Paulo fala que alguns fazem diferença de dia, de mês, de anos e assim por diante. Então, certo, por isso que eu não quis entrar muito nesse detalhe, acabando entrando um pouquinho. Mas o versículo 12 está dizendo aqui, 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui não é só para aquele tempo não, isso aqui é para os dias de hoje também. Aquele que honra pai e mãe, os dias deles são prolongados. O Senhor fala isso. Então o ser humano, isso aqui é uma tese, uma tecla que nós temos que bater, porque hoje em dia os filhos, a maioria dos filhos aí de certos lugares que a gente observa aí, eles não é filho mesmo na verdade. A gente vê um filho dizendo algo para um pai que se você não conhecer, você acha que ele é irmão dele, você acha que é tio, você acha que é alguma coisa. Porque, não sei se é porque no meu conhecimento foi assim, mas muitas coisas que eu vejo por aí, tipo o filho fala, velho, não sei o quê, e fala pelo nome, não chama nem de pai. Eu acho isso um desrespeito muito grande, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que obedecer, honrar, né, o pai da gente. Meu pai tem quase 80 anos. E eu hoje completei 30 anos de idade. E até hoje eu obedeço meu pai normalmente, né? Meu pai, eu nunca alterei a voz para ele, não. No momento nenhum, mesmo depois de casado, às vezes ele já chegou a me aconselhar, assim. Meu pai já me aconselhou muitas vezes. E eu, mesmo achando ruim, mas eu nunca respondi ele. Já teve um irmão meu que respondeu ele. E é errado isso. E a Bíblia diz que aqueles que não fazem isso, seus dias eles são rapidamente consumidos. Então isso aqui é uma coisa muito séria que a gente tem que entender, fazendo parte também de um mandamento aí e obrigação para toda a terra, toda geração, todo ser humano, né? Todos nós temos que entender isso aqui como também um mandamento. Obrigação nossa para com o nosso próximo, que é o nosso pai, que é a nossa mãe, que é nossos irmãos. Então nós temos que entender isso. Mas isso aqui, irmão, ele tem que ser passado de geração para geração. Porque se ele não for passado, daqui um dia o filho vai dizer, ei bicho, como é que tá com o pai, né? Ei bicho,
Aí é o bichão chegando aí, a mãe também. E aí, coroa, não sei o quê. Assim, entendeu? Eles falam desse jeito. Olha o velho chegando, a velha chegando ali. Então, assim, o mundo, irmão, está assim. E às vezes muitas pessoas acham graça disso. Fulano de tal fala engraçado. Não, não fala engraçado. Ele é um desrespeitoso, o pai dele e a mãe dele. Mas isso aqui tem jeito, nós temos que passar para a nossa geração, porque essa geração nova, ela cresce vendo isso. E aí é claro que eles vão falar o que eles estão vendo agora. Então, se você ensina ele a falar papai e mamãe cedo, ele vai continuar falando papai e mamãe. Agora, se ele fala para o seu nome, que ele é o seu filho, novinho, nenezinho, aprendendo a falar, e ele fala o seu nome, você não repreende, ele nunca vai te chamar de pai. Ele vai chamar pelo seu nome. E aí não é correto, né? Correto é chamar pai, mãe, avô e vó de fora. Versículo 13, não matarás. Isso aqui nós sabemos, a Bíblia, né, fala sobre assassinato, né? A Bíblia registrou sobre o primeiro homicídio entre os dois irmãos, e a Bíblia nunca aprovou assassinato de ninguém. Então estou falando aqui, não matarás, né? Nós, não é só o crente, não, é qualquer pessoa. A Bíblia fala, a Bíblia não manda matar, fala não matarás. O versículo 14 fala, não cometerás adultério. Não vou nem falar sobre isso, os irmãos sabem o que é adultério também. E não furtarás. Também os irmãos sabem o que significa, né? Não furtarás. E não dará falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui eu vou falar um pouco. Isso aqui, falando aqui sobre pessoas não querer prejudicar o próximo, né? Montar uma história irreal para prejudicar o seu próximo. Então, isso aqui é muito sério, né? Então nós não podemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, seja quem ele for. Jamais nós podemos criar uma história só para prejudicar ele, né? E criou aquela história ali, aquele falso testemunho, e vai funcionar. Isso aqui pode até dar certo, mas a Bíblia está dizendo aqui para nós não fazermos isso, né? Jamais poderemos usar esse termo como evidências para indiciar alguém judicialmente ou até mesmo sem ser judicialmente. É muito sério isso aqui. A palavra do Senhor, ela aborda como um dos fatos principais dentro desses mandamentos que nós não podemos jamais fazer. Nós não podemos prejudicar o próximo por qualquer circunstância alguma. Se nós não podemos ajudar alguém, irmão, prejudicar ele também nós não podemos. Temos que ser uma pessoa sempre para ajudar quando não podemos ajudar. Se não podemos ajudar, amém, mas pelo menos nós não iremos prejudicar as pessoas, prejudicar o nosso irmão, o nosso próximo. Porque nós não sabemos que qualquer pessoa que, mesmo que não falamos com ele, não temos uma certa intimidade, ele é o nosso irmão em Cristo, né? Ele é filho de Deus também, está na terra também. E aqueles que fazem parte do reino de Deus, mas nós não conhecemos, ele também é nosso irmão. Nós iremos encontrar ele um dia no céu, quando nós iremos buscar, né, ali, que nós buscamos isso, né? Quando nós iremos ali buscar o nosso nome, que o Senhor diz que nós iremos receber, e ali nós encontraremos todo esse mundo. Ali a Bíblia diz que será um só Deus e um só povo. Então ali será a união de todas as igrejas. Então a união ela tem que permanecer. Essa questão de separação aqui é só em questão de organização, entendeu? Porque não tem como ser no geral, um presidente geral para todas as igrejas, não. Então nós temos aqui os ministérios que são pausadamente separados em termos de administração, mas o Senhor é um só. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, todos nós iremos, aqui da Filadélfia, Deus e Amor, da Assembleia de Deus, com todos aqueles que estiverem preparados, vai subir o nome do Senhor. Ali seremos o seu povo e ali estaremos adorando o nome do Senhor. Eita. Outra parte que fala aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso aqui é inveja, né? Para não invejarmos a casa de ninguém. Ir na casa de alguém, ver um armário, por exemplo, nossa, esse armário, aí comprar um do mesmo. Tem que evitar o máximo de fazer isso, né? De querer, mesmo se você tem condição de comprar, mas compra diferente. Para quando o irmão for lá, ele não vê do mesmo jeito de dizer que você invejou ele, né? O irmão comprou do mesmo que eu tinha, comprou da mesma cor, o mesmo detalhe, e não cobiçarás a mulher do próximo. Outro pecado grave também. Isso aqui são coisas graves, né? E nem
serve, nem sua serva, nem o boi, nem seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, resumindo, ele fala aqui, não poderia nem ter falado isso aqui, mas no finalzinho, resume dizendo que nem coisa alguma do teu próximo, para a gente cobiçar. Então a gente não pode cobiçar nada dele, né? Nem a mulher, e nem a mulher cobiçar o parente da outra, e nem na casa do irmão e da irmã, uma bicicleta, uma roupa, seja o que você viu ali, não podemos estar cobiçando. Ah, pastor, mas se isso vier na minha mente, irmão, isso é coisa tudo maligno, nós temos que orar. Tem que orar. Não é que não pode acontecer, nós somos seres humanos, acabei de falar. Pastor, mas misericórdia, isso acontece, não? Pode acontecer. Qualquer pessoa, a Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. Então nós estamos em um momento, em um mundo que é cabível. A qualquer momento, se você não firmar em Deus, você pode cair no fracasso. E a gente tem que vigiar para que isso não ocorra, né? Se alguém compra alguma coisa e eu me sinto ruim com aquilo que ele comprou, eu tenho que orar, e não está certo isso, né? Eu vejo o meu irmão prosperando e eu achei ruim porque ele prosperou, porque ele comprou uma casa, porque ele comprou uma roupa nova, né? Está errado. Aí quando chegou com o celular novo, algo em mim veio ruim, não, está errado. Tem que orar, Senhor, tira isso de mim. Então, se vier isso na sua vida, não precisa você falar, pastor, não, você fala consigo mesmo, Senhor, tira isso de mim. Glória a Deus. Esse pensamento ruim, esse pensamento ruim, eu ter achado ruim que o irmão comprou isso. Então, se acontecer isso, irmão, peça perdão a Deus. Pede para Deus transformar a sua vida, tirar isso, né? Porque nós temos que orar com o irmão, como a Bíblia diz, chorar com os que choram e alegrar com os que alegram. Aleluia. Então, às vezes nós choramos com o irmão no momento da aflição, mas no momento que ele está alegre, às vezes nós não queremos alegrar. A Bíblia diz para nós estar alegre também com ele, né? Se ele é passivo de ajuda naquele momento, mas ele também é passivo de ajuda na comemoração da sua vitória. E eu e você temos que estar juntos, né? Vamos estar perto, se nós podemos estar perto para ajudar o nosso irmão também. Aí ele diz aqui, ó, versículo 18: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o som da buzina, um monte que fumegava, e o povo vendo tremeram e puseram-se bem para longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e nós iremos ouvir, mas não fale Deus conosco para que morramos. Observamos aí uma parte de temor do povo em saber que era Deus, porque quando você olha o versículo 18, ele fala aqui dos sinais dos trovões, né? Das buzinas, do monte que fumegava. Então a palavra, olhando aqui nesse versículo, nós iremos entender que eles estavam aqui, os israelitas, com dúvida até esse momento. Mas quando ele chega aqui no versículo 19, aonde ele fala: fala tu conosco, que nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que possamos morrer. Então assim, é um momento já de temor, né? A palavra aqui foi poderosa nesse sentido, deles temer a esse ponto, porque o versículo 20, Moisés está dizendo assim para eles, né? Não ter medo, né? Então, não temas, porque Deus veio para vós aprovar vocês, e não o seu temor, para que esteja visto em vós, para que vocês não possam pecar. Então ele observa isso, dizendo que o Senhor veio ali não para matar eles, e nem para que eles pudessem ter esse temor todo, medo de morrer, né? Porque aqui não era simplesmente temer a Deus, mas medo de morrer durante toda essa circunstância daquilo que foi feito. Porque todo mundo sabe que enquanto foi escrito os 10 mandamentos ali nas tábuas, a Bíblia, todo mundo sabe o que eles fizeram. Um minutinho, vamos dizer assim, a gente fala um minutinho porque, né, é a forma de dizer, mas o pouco prazo que se ele ausenta do povo ali para escrever, quando volta o povo para todo mundo longe, né? Já tinham fazendo uma coisa, outro já com pensamento negativo. Aquilo que eu observo, irmão, quando a direção sai, descarrega tudo. Então a direção, ela tem que estar sempre ali, mas as pessoas que estão sendo direcionadas, eles têm que obedecer, porque não é toda vez que a direção vai estar presente. Então um momentinho só que Moisés sai para receber as ordenanças, acontece tudo isso.
Só que eles sabiam, porque quando ele chega aqui, eles falam assim: fala que nós conosco iremos te ouvir, mas não o Deus conosco, para que nós não venhamos morrer. Moisés vai dizendo a eles que o Senhor estava provando aquele povo, né? O Senhor prova, como o Senhor prova nós também. As lutas que vêm sobre a nossa vida, as provações, o Senhor nos prova diariamente, para saber se nós estamos fiéis, se nós iremos fluir, se nós iremos alcançar algo ou não. E o povo ficou de longe, versículo 21. E Moisés, porém, aproximou da densa escuridão na qual estava Deus. E então disse o Senhor a Moisés: assim o Senhor, filho de Israel. Não, perdão, deixa eu ler de novo. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falo convosco. Não fareis outro deuses comigo. Deus de prata, de ouro não fareis para vós. Um altar de terra farás para mim, e sacrificarás sobre ele os teus holocaustos, as tuas ofertas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e em qualquer lugar aonde eu fizer celebrar memória no meu nome, virei e te abençoarei. Glória a Deus. Então ele cobra mais uma vez aqui a questão de não fazer adoradores, né? Fazer deuses para que eles pudessem estar ali adorando, imagens, esculturas, seja de que material for, né? Muitas pessoas perguntam: mas não está na Bíblia isso. Aqui, ó, nós lemos aqui no livro de Êxodo. Ele até falou aqui para que não pudesse ser fundido aqui, né, os deuses, né, de prata, de ouro, em qualquer circunstância, mas que fizesse um altar para adorar a Deus, para que ele pudesse estar no meio daquele povo ali. E aí a Bíblia diz no versículo 25 que diz assim: ó, se fizesses o altar de pedra e não farás em pedra lavrada, porque levantares o teu barril sobre ele, e tu o profanarás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Aonde ele diz aqui até o jeito do altar ser feito, né? Então as coisas de Deus, elas são feitas quando o Senhor determina, e tem as suas formas também. Às vezes o Senhor quer que nós façamos algo, mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E o Senhor, Ele diz como que é para ser feito. Como Ele disse aqui, ó: o altar de pedras, e não pedras lavradas, porque se levantares este barril sobre tu, o profanarás. Ou seja, nenhuma ferramenta poderia ser usada ali para que pudesse embelezar aquele altar, pudesse decifrar alguma coisa, esculpir, né? Vamos dizer assim. Estava nesse sentido isso. E ele está dizendo aqui, ó: não subirás, versículo 26, não subirás o meu altar por degrau, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Quando o homem exalta a si mesmo, esquecendo-se de Deus, vem as, vamos dizer, nem castigo, né? Vamos dizer, colheita daquilo que ele mesmo plantou, daquilo que ele mesmo fez. Porque aquilo que nós buscamos, que nós semeamos, nós vamos colher. Então, se nós buscamos algo bom, é claro que nós iremos colher algo bom. Assim é a planta que você planta em qualquer lugar. Você não planta ela e joga água quente, um veneno. Você vai fazer de tudo para que aquela planta ali cresça, né, frutifique ali, floresça e tal, e no seu tempo venha dar o fruto para você poder alimentar e servir mais alguém, né? Assim também é tudo que nós devemos fazer, irmão. Fazemos para o Senhor, mas fazemos também com amor, com carinho, para que o Senhor venha agradar da nossa ação. Então, quando nós preparamos algo para o Senhor, quando nós levantamos um altar diante de Deus e fazemos algum tipo de consagração para o Senhor, façamos da forma que o Senhor quer que nós façamos, né? Iremos buscar a condição perfeita de varão, de servo de Deus, não de todo jeito. Vou fazer aqui porque o pastor pediu, vou fazer aqui porque fulano falou, estamos fazendo uma campanha, temos que fazer. Não, temos que fazer não. Nós vamos fazer porque é uma necessidade de fazermos. Eu necessito de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, e eu vejo que se eu fizer assim, eu vou ser abençoado. Eu vejo que se eu fizer assim, a bênção vai chegar lá na minha casa. Eu vejo que se eu fizer assim, os meus projetos vão dar certo. Essa é a nossa missão. Não é porque o pastor pediu, porque o irmão fulano veio, porque eu vi fulano de estar falando. Não.
Você vai fazer porque você sente a necessidade de fazer isso para ser abençoado por Deus. Não é uma coisa obrigada. Irmão, as coisas de Deus, elas jamais podem ser forçadas ou obrigadas. Não. Tem que ser aquilo que nós fazemos do nosso coração. Até para ofertar. A Bíblia diz que nós temos que ofertar com alegria. Deus só ama e abençoa aquele que oferta com alegria. Se você não ofertar com alegria, não vai adiantar nada. Você pode dar 1.000, 2.000, 3.000 reais para o Senhor, para a obra de Deus, com o coração fechado. O dinheiro vai servir na obra, vai, mas para você, Deus vai te retribuir nada. E aquele que deu 10 centavos de coração aberto, que é muito quietinho. Depois de coração aberto, Deus vai fazer fluir na vida dele. É só um exemplo que eu estou citando aqui. Então, tudo que nós iremos fazer, irmão, vamos fazer de coração aberto. Vou dar 100 reais só para mostrar para o seu irmão que eu tenho dinheiro, mas que Deus não vai funcionar. Né? Congregou com um irmão, vou citar o nome dele, está até gravado. Congregou com um irmão lá no Goiânia Viva, que ele dava a oferta maior, todo mundo sabia que ele tinha oferta maior. Ele levantava assim, no meio do povo e colocava lá, para mostrar que ele tinha o dinheiro. E quando tinha, antigamente tinha, agora não tem mais, mas antigamente tinha assim, a gente dava um brinde, né? Vamos supor, uma camiseta aqui e uns perfumes, vamos sortear aqui para oferta maior. Ele ia lá, conversava com o pessoal que estava organizando a oferta, né? Quem deu a oferta maior, e às vezes a pessoa que estava tirando a oferta falava, fulano deu 50, não, vou dar 100. E ele sempre levava o presente, sempre levava o presente maior. Então assim, esse tipo de ação, irmão, é uma ação que Deus não aprova. O homem aprova, mas Deus não. Desde que eu possa humilhar o meu irmão, não posso humilhar o meu irmão, eu tenho que estar junto com ele, né? Quando nós vemos o assunto da ceia, o que Paulo falou acerca do pessoal lá? Eu não vos louvo ações desse povo. Por quê? Porque eles faziam coisas que estavam desagradando, fazendo com que houvesse grupinhos, né? Vamos supor ali os mais desprezados, aqueles que não têm nada, os grandão, ou seja, fazendo a seleção de pessoas, e Deus não faz isso. A palavra de Deus ela é aberta para todos nós. E diante de Deus, irmão, diante de Deus, eu e vocês somos iguais. Diante de Deus nós somos iguais. Todos nós. O mesmo valor que a irmã tem é o mesmo que tenho eu. Verdade. Todos nós. Nós podemos ter uma condição melhor financeiramente, isso é natural de qualquer pessoa, mas nem por isso nós iremos dizer que somos melhor que o irmão. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos igual perante Deus. E graças ao Senhor eu tenho uma condição melhor, mas posso ajudar o irmão. Se você não ajuda, mas pelo menos não humilha, né, o irmão, né? Então assim, a gente tem que aprender tudo isso também na vida da gente. Mas isso aí acontece por quê? Porque nós somos um ser natural, não é emocional. A gente pega o dinheiro e o dinheiro ele às vezes faz isso. Eu digo isso porque já vi muitas pessoas fazerem assim. Antes de ter uma coisa, lá na Faz Saber, meu irmão não tinha carro e ele pedia sempre o povo levar. Eu sempre tive carro, né? Eu sempre levava. A vez dava para levar tudo uma vez, uns queriam ir primeiro, eu falava, vou levar um pouco agora, vou depois. Aí ele disse assim, no dia que eu tiver um carro, eu vou levar o povo na casa deles, não vou cobrar nada, e Deus vai me dar um carro. E Deus deu para ele mesmo, em 96, foi em 97, assim que saiu o Gol Bola, parece que foi o primeiro Gol Bola, né? Que saiu na época. Ele comprou um vermelho. Aí ele foi levar as irmãs lá e estava chovendo, né? As irmãs pisou na lama, aí abriu a porta, a irmã foi entrar no carro. A gente que não tem muito costume com o carro, eu digo assim, né? Não sabe que tem aquela borracha da porta, né? A irmã pôs o pé bem em cima da borrachinha lá da porta. Irmã, o som virou uma fera. Eu lembrei na hora, falei, mas quando comprasse o carro, quando comprasse o carro meio reclamado de nada, ela sabe que já até correu o ovo. Então, irmão, assim, às vezes nós falamos antes de pensar, né? Ou antes de ter. Então é bom a gente no emocional não prometer nada a ninguém. Porque se você fizer, às vezes você pode arrepender depois. Né? Aí do meio pro fim ele estava tipo assim, não queria levar mal o povo, ficava dando onde que não estava percebendo nada ali, a gente sempre levava, né? Eu sempre levei os irmãos, onde eu passei, eu sempre tive essa ajuda, nunca vi com esse tipo de coisa. Mas é assim mesmo, né? Que Deus possa abençoar. Olha, pai, esse da hora aqui. Eu
Eu quero aqui agradecer a oportunidade me dada para estar conduzindo aqui esse trabalho, falando sobre as coisas de Deus. Mais uma vez agradecer os irmãos aí que veio, agradecer os irmãos que falaram lá sobre o meu aniversário. Eu quero aqui convidar o pastor Jean para estar fazendo aqui os avisos, a oração, né, final. Eu quero convidar o pastor Jean para estar vindo aqui, dar os avisos finais aí e fazer a oração também.